paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Então tá bom. É muito desafiador para mim ministrar a tanta gente. Mas como nós somos também submissos dentro do contexto da escola, os professores acordaram que essa aula seria uma aula para a gente estar compartilhando com todos vocês. Porque, na verdade, dentro do módulo 2, eu ministro a aula de temperamentos. Mas esse ano eles me acrescentaram as aulas sobre família. Então, é algo que eu gosto muito de falar, mas também é muito desafiador. E quando eles me deram essa incumbência e eu comecei a orar e falei, Deus, tem um contexto, a gente tem os temas, mas o que o Senhor quer falar nessa primeira aula, na abertura desse novo módulo? E eu comecei a buscar de Deus. E algo veio muito forte no meu coração, dentro de uma ministração que eu já tinha feito às mulheres num dos nossos encontros. E eu assistindo uma palestra, assistindo uma ministração, esse pastor começou a ministrar exatamente o que eu tinha ministrado para as mulheres, e ele estava colocando dentro do contexto de família. E aí eu entendi que Deus me levava para isso, para mim aplicar essa mensagem dentro do contexto de família. Porque essa mensagem, quando o Senhor me deu e falou muito comigo, e eu entendo que a palavra primeiro é para nós e depois o Senhor aplica a quem Ele quer aplicar de acordo com a necessidade de cada pessoa. E nessa época que eu estava meditando nessa palavra para a minha vida, Deus estava tratando muito comigo com relação aos meus valores dentro da minha casa, com relação aos meus valores de família, com relação a tudo que eu sempre preservei e muitas das vezes não dei conta de como estavam esses valores. E aí eu entendi o que o Senhor quis falar comigo, e é um pouco disso que eu vou compartilhar com vocês hoje na nossa escola de ministério. Que você esteja assim muito aberto, porque essa palavra Deus trabalhou comigo para mim olhar para mim, olhar para o meu contexto, olhar para as minhas atitudes, olhar para a minha vida. Porque às vezes é muito fácil quando nós olhamos o defeito do outro, principalmente dentro do contexto de casa. É muito fácil quando a gente olha o defeito do esposo, dos filhos. Isso fica muito nítido para uma mulher, às vezes, olhar, ver e perceber. E muito difícil quando você tem que fazer um autoexame, quando você tem que fazer uma autoanálise. E foi isso que Deus me levou, para mim fazer a minha autoanálise. E nesse contexto eu pedi perdão por coisas que eu precisava pedir a Deus, pedi perdão a mim mesma por coisas que eu precisava pedir, e Deus tem trabalhado a todo tempo, porque a palavra, ela é sempre viva e eficaz. Amém? Nosso tema de hoje é valores da família. E eu quero ter como base, como texto base da nossa lição hoje, Lucas capítulo 15, versos de 1 a 9. E eu vou pedir para a Valéria, você pode fazer essa leitura, por favor? Lucas capítulo 15, versos de 1 a 9. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então ele lhes propôs esta parábola: Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende,
do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento? Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Nós estamos lendo o contexto de 3 parábolas. E o pessoal que está nos slides, pode colocar para mim o slide 4, a partir do 4 agora. 3 parábolas Jesus está falando nesse texto. E parábolas era um modo como Jesus falava sobre as coisas do reino de uma forma muito simples, de forma que o intelectual pudesse entender, mas o pescador, as pessoas muito simples também pudessem entender. E aqui nós temos 3 parábolas, e nessas 3 parábolas a gente encontra o pastor que busca a ovelha perdida, a mulher que sofre perdas, e nós encontramos também a parábola do filho pródigo. São 3 parábolas, e elas vão falar sobre perdas, elas vão falar sobre resgate, elas vão falar sobre ensinar para nós o significado do arrependimento e como buscarmos esse arrependimento e como buscarmos o que perdemos. E aí eu comecei a perguntar a Deus exatamente o que Deus queria tratar comigo dentro desse contexto, e eu fiquei focada na parábola das dracmas perdidas. Nós estamos aqui falando de dracma. E vocês sabem o que era uma dracma? Alguém sabe? Quem não sabe, levante a mão. Fica mais fácil. Dracma era moeda. Era uma moeda. E cada moeda dessa tinha o valor de um dia de trabalho. Então era algo muito importante para quem tinha, porque ela trabalhava um dia todo, e essa moeda era equivalente a esse dia de trabalho. E naquela época, gente, a casa na Palestina eram casas que não tinham janelas. Eram casas muito baixas e também de barro batido no chão. Alguém já viveu ou já viu uma casa desse tipo? Antigamente a gente via muito, né? Casas de barro, de pau a pique. Na Palestina as casas eram muito assim. Agora pensa você o que é buscar uma moeda numa casa dessa. Era fácil de encontrar? Porque não era uma casa que entrava muita luz, porque não tinha janelas. O chão batido. Então não era muito fácil de encontrar. E essa mulher perdeu essa dracma dentro da casa dela. Essa moeda não foi roubada, não entrou ladrão lá dentro, ninguém foi lá e assaltou, ela simplesmente perdeu essa moeda dentro da sua própria casa. E a todo tempo eu perguntava para Deus o que é que o Senhor queria me ensinar com aquela questão. E aí algumas coisas eu fui anotando. Talvez por um descuido, por uma falta de percepção, ou simplesmente por deixar passar alguma coisa, essa moeda se perdeu. E Deus falava ao meu coração, falava: Selma, casa, família, lar, é algo que eu fiz e eu criei para um contexto muito especial. É nesse contexto do lar que nós adquirimos valores, mas também é no contexto do lar que nós destruímos muitos valores. E as pessoas estão se perdendo dentro da própria casa, dentro do próprio contexto do lar. E eu a todo tempo perguntava para o Senhor, porque o Senhor ministrava o meu coração. Porque ao longo da nossa vida, da minha vida de casada, da minha vida enquanto pastora, mãe, esposa, coisas passam, valores se perdem, situações acontecem e a gente acaba não se apercebendo, porque a nossa vida é uma vida muito corrida o tempo todo. Hoje, nosso grande inimigo é o tempo, que deveria ser o nosso amigo, se tornou o nosso grande inimigo. Porque você pergunta para a pessoa, você tem tempo? Ela, olha, não tenho tempo para fazer nada. Não tem tempo? Não, não tenho tempo. Então se tornou o grande inimigo. E quanto se perdemos por conta disso tudo? Provavelmente, aquelas questões que você fala assim, olha, deixa para lá, depois eu resolvo.
Ou então quando você fala assim, olha, isso vai passar. Não vou nem levar em conta porque isso vai passar. E quantas vezes a gente acha que o tempo vai curar todas as coisas. E o tempo, ele é bom, mas ele não cura feridas que foram feitas. Se elas não forem tratadas, se elas não forem encontradas, o tempo não as cura. Porque você acha que elas estão apenas adormecidas. Chega num momento onde você tem uma situação a enfrentar, aquela ferida se abre de novo. Então, quantas das vezes nós perdemos a oportunidade de tratar coisas porque a gente não quer mexer com aquilo. E são valores que nós vamos perdendo ao longo da nossa caminhada. A grande importância da família, nós podemos perceber quando Jesus fala sobre isso. O Senhor, Ele fala sobre a família porque Ele sempre faz um paralelo comparando a igreja, a noiva de Cristo. Se você abrir a sua Bíblia comigo, Efésios, eu acho que está no PowerPoint, não está? Pode passar esse. Efésios capítulo 5, verso de número 25. O que diz aí? Pode ler, por favor, quem achou? Bem alto. Qual é a comparação que é feita aí? Qual é a comparação que é feita? Amar essa esposa como? Amou o quê? Olha para onde Deus traz o contexto de família, comparando-se igreja. E quantas vezes a gente acha que família... pastora, deixa para lá. Melhor deixar isso para lá. Quantas coisas a gente empurra para debaixo do tapete sem resolver. E o Senhor traz uma comparação maravilhosa, trazendo para a gente a importância de família. E quando ele fala sobre igreja, eu posso até fazer um paralelo, que foi o que eu fiz com vocês aqui. Apocalipse, capítulo 2, versos de 4 a 5. Vamos ler, por favor. Apocalipse, capítulo 2, versos 4 e 5. Quem achou pode ler, por favor? Ou quem tiver. Eu trouxe esse contexto da igreja, dessa carta à igreja de Éfeso, quando fala sobre isso. Primeiro ponto dessa carta, ele diz assim, olha, tenho porém contra ti que deixastes o primeiro amor, quer dizer, se perdeu isso. Depois ele continua dizendo, lembra-te, pois, de onde caístes. O que ele pede para a gente aqui? Tenha a capacidade de analisar aonde foi que você se perdeu. Lembra-te de onde caíste. Faça uma análise. Vai buscar aonde foi que se perdeu. E depois ele coloca e diz assim, e arrepende-te e pratique as primeiras obras. Arrepender me fala de um coração ensinável. Me fala de um coração aberto a aprender, de um coração disposto a se arrepender, de um coração quebrantado. E isso hoje muito se falta dentro das famílias. Uma frase que eu sempre escuto, e ela é muito perigosa, diz assim, olha pastora, eu não me arrependo de nada que eu fiz não. Me arrependo do que eu não fiz, mas do que eu fiz, não me arrependo. Isso me mostra um coração não ensinável.
A Bíblia está dizendo, arrepende-se, porque muitas coisas talvez que a gente faz não foi de acordo com o princípio da palavra de Deus. Não foi o que ele ensinou. Muitas coisas que a gente faz, magoou alguém, feriu alguém, foi uma palavra de maldição, foi uma palavra de morte, não foi uma palavra de vida. Então aqui me leva para esse contexto. Arrepende-te, tenha um coração ensinável. Volte a praticar as primeiras obras, quer dizer, o que você perdeu, vai buscar. E aí nós podemos continuar dizendo assim, o lar, qual é a importância disso tudo? No contexto do lar, nós construímos e destruímos valores. E o que a gente precisa ver, a importância do que se perde dentro do lar. A importância do que se perde na família. E quando eu fui buscar alguns exemplos, algo que eu achei muito interessante foi Maria. Jesus, ele tinha por volta dos seus 12 anos. E Maria perde Jesus. Pensa, gente, uma mãe perder um filho. Maria estava achando que Jesus estava com eles, naquele meio, vai, anda 3 dias. E pergunta, José, cadê Jesus? Agora pensa você, esposa ou mãe. Você pergunta assim, ué, eu não deixei a criança perto de você, cadê a criança? Eu lembro quando os meninos eram pequenos, e nós levamos eles, a gente morava em Guaratinguetá, nós fomos no recinto de exposições, numa festa que tinha lá, tinha Mateus e Lucas. Eu olhava um, Anselmo olhava o outro. E aí, de repente, eu pergunto, Anselmo, cadê o Mateus? Ué, não está com você? Eu falei, não, eu estou com um, cadê o outro? Cadê o menino, gente, no meio daquela gentarada toda, no meio daquela... Eu falei, Jesus, agora é sua graça. E aí a gente já vai ficando, né, agoniado. O Mateus, ele é mestre nisso, de sumir no meio da multidão. Some. E eu falei, e agora, como que eu vou achar essa criança? Não tinha pulseirinha, não tinha celular, não tinha alarme, não tinha nada para achar a criança. Mas ele era muito esperto. De repente, eu escuto no alto-falante do local da festa. Atenção, Senhor, José Anselmo de Carvalho, Senhora Selma Leite de Carvalho, o seu filho Mateus Felipe Leite de Carvalho está aqui conosco. Ele chegou para o moço e falou assim, olha, eu me perdi do meu pai e da minha mãe, e ele já falava muito e falava bem. Me perdi do meu pai e da minha mãe, meu pai chama isso, minha mãe chama aquilo. E a gente se encontrou, e aí depois foi, Anselmo, não larga mais o menino. Mas aqui Maria perde Jesus, gente. Maria, 3 dias volta para procurar Jesus, e era a festa da Páscoa. E o que isso me ensina muitas vezes? E 3 perguntas eu coloquei aqui para vocês. Por quanto tempo temos perdido os nossos filhos? Que muitas das vezes a gente perde ele dentro do contexto do nosso próprio lar. Aqui, o Senhor, nessa época, falou muito comigo, e eu falei, Senhor, tem coisas que no tempo a gente não tem condições de voltar mais. Ontem mesmo eu falava no grupo que a gente está junto, falei, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse a abertura que eu tenho hoje de conhecer, de estudar, de saber sobre família, eu teria tido muito mais filhos do que eu tive. Porque filhos são maravilhosos, filhos são bênção de Deus. E na época que eu tive os meus, eu não soube aproveitar a fase dos meninos. Porque quando você é mãe, você está muito no contexto, né? E eu era uma mãe assim, e hoje fazia tudo ao mesmo tempo, queria ter minha casa em ordem, com 2 crianças, gente. Queria ter minha casa em ordem, roupa em ordem, comida em ordem, tudo em ordem no lugar, com 2 crianças. Alguém ia ficar sem atenção. E no fim, as crianças ficavam sem atenção, que era a parte mais importante da minha vida. Então, a gente se perde dentro do contexto da própria casa, dependendo dos valores que você tem e daquilo que você coloca como prioridade. A casa todo dia vai estar lá para limpar, a louça vai estar lá todo dia para lavar, e ela nunca acaba. A roupa vai estar lá todo dia para lavar, e ela também nunca acaba. Os filhos vão passar, e daqui a pouco eles não vão estar mais lá. Então, por quanto tempo temos perdido os nossos filhos?
Onde nós estamos perdendo eles? Estamos perdendo eles dentro de casa? Estamos perdendo eles para quem? Por um celular hoje? Por uma internet? Por uma televisão? Para quem nós estamos perdendo os nossos filhos? Hoje eles se perdem dentro de casa e amanhã eles se acham na rua. E amanhã eles se acham na droga. E amanhã eles se acham na prostituição. Porque Satanás, hoje, o que ele mais tenta é encontrar os nossos filhos. Ele vai fazer tudo para isso. Por isso, olhe e analise. Quais são os valores? O que você ainda tem dentro da sua casa? Hoje eu só tenho Lucas em casa. E eu tento a todo dia retomar essa questão para mim não perder mais aquilo que eu já perdi e não ter mais tempo de voltar. Então, o que estamos perdendo dentro do contexto do nosso lar? O que estamos construindo ou destruindo? Porque família é tão importante que Jesus veio para dentro de um contexto de família. Jesus teve um pai, Jesus teve uma mãe, Jesus teve irmãos, Jesus conviveu na vida de família. Deus poderia ter simplesmente mandado Jesus de uma forma sobrenatural, como Ele já mandou. Mas não, Ele veio para dentro de um contexto de uma família, trazendo para nós a importância de uma família, trazendo para nós a importância do contexto de um lar. Porque é dentro do lar que nós aprendemos os valores morais, valores éticos, valores espirituais. É dentro de um contexto do lar que você aprende sobre comunicação, como conversar. É dentro do contexto do lar que você aprende como se portar a uma mesa. É dentro do contexto do lar que você aprende respeito, que você aprende sobre autoridade. É no contexto do lar que você aprende que você precisa ter respeito aos mais velhos, que você precisa respeitar autoridades. E o que é que temos ensinado hoje dentro do contexto do nosso lar para os nossos filhos? Como eles vão aprender se nós não sentamos mais à mesa para fazer refeições? Como eles vão aprender se a figura de autoridade dentro da casa não existir? Como eles vão aprender sobre valores? Como eles vão aprender sobre a moral, sobre ética e sobre os princípios espirituais? E eu fui pesquisar e achei muito interessante. A palavra ética, ela vem do grego. E um dos contextos dessa palavra significa, literalmente, morada, habitat, refúgio, ou seja, lugar onde as pessoas habitam, modo de ser. É dentro de casa que seus filhos vão aprender sobre ética. É dentro de casa que eles vão aprender sobre os valores. E moral, ela é originária de um termo latino, moralis, que significa relativo aos costumes, aquilo que se consolidou como sendo verdadeiro do ponto de vista da ação. O que seus filhos estão aprendendo como verdadeiro do ponto de vista da sua ação enquanto pai, da sua ação enquanto mãe? O que é verdadeiro? A mentira? Isso ele tem aprendido? O que é verdadeiro? O engano? O que é verdadeiro? O que seus filhos têm aprendido dentro do contexto do lar? Quando você consegue sentar e dizer, meu filho, olha, a situação é essa, nós precisamos entender que autoridades precisam ser respeitadas, aqui está o orçamento da nossa casa, a gente precisa entender o que paga, o que não paga, o que deve, tem que pagar. São valores que a gente ensina dentro de casa. Mas se nós não tivermos tempo para isso, nossos filhos não vão aprender. Se nós não tivermos tempo para isso, nossos filhos não saberão. E o que eles vivenciarem dentro de casa, como valores, é isso que eles vão levar para fora da sua casa. E é tão interessante essa questão de família, por isso que o diabo trabalha tanto para destruir o contexto do lar. Porque se ele não aprender no contexto da sua casa, ele vai reproduzir valores errados. Hoje o diabo tem incutido na mente das pessoas que família pode ser 2 mulheres, que família pode ser 2 homens.
Como vamos ensinar sobre um Deus Pai se não tiver a figura masculina dentro de casa? Quando eu aprendi isso, eu tive muita dificuldade de lidar com Deus. Eu tive muita dificuldade de entender um Deus que escuta e um Deus que é presente. Para mim, Deus sempre foi um Deus ausente, um Deus longe e muito distante. Que quando eu precisasse, Ele nunca ia estar por perto. Porque o contexto da minha vida, o contexto do meu lar, foi um pai muito ausente. Um pai que a todo tempo que a gente precisava, não estava lá. Então, seu filho vai aprender sobre Deus através da sua figura enquanto pai. Deus Pai. Ele vai olhar, que pai eu tive? É a referência que ele vai ter para Deus. Então, quando Satanás destrói as referências de dentro de casa, fica muito difícil essa pessoa conseguir caminhar fora do seu lar, com valores reais. E para mim lidar com isso foi muito difícil. Eu tive que fazer um esforço muito grande e começar a entender que apesar do meu pai não ter sido presente, apesar do meu pai ter sido tão falho, tão ausente, Deus era diferente comigo. Então, nós precisamos entender que o lar é o local onde a família é formada. O coração do seu filho é formado dentro do lar. E se você não entender isso, você forma um coração muito deturpado. E depois ele vai ter sérios problemas para poder estar dentro do contexto de uma igreja, dentro de um contexto de sociedade, dentro de vários contextos que nós vivemos hoje, vivenciamos hoje. Então, é dentro do lar que nós temos a primeira referência como um Deus Pai. É dentro do lar que nós aprendemos os valores. Os nossos pais são os nossos primeiros pastores, são os nossos primeiros médicos, são os nossos primeiros professores. Isso a gente precisa ter dentro do contexto do nosso lar. Por essa razão que Satanás tenta a todo tempo destruir família. Porque se esse contexto estiver destruído, a facilidade para ele atuar na vida dessas pessoas vai ser muito maior. Muito maior. Se essa criança que durante a sua infância não teve referências masculinas, não teve referências femininas e não teve valores, é uma criança que provavelmente pode ser muito propícia a um homossexualismo, muito propícia a uma promiscuidade, porque ela vai buscar desesperadamente algo que lhe dê referência. Então, é muito importante o seu papel enquanto pai, o seu papel enquanto mãe, dentro do contexto do seu lar. E seu papel enquanto filho, fundamental, que a Bíblia diz: filho, honre seu pai, para que se prolongue os seus dias na terra. Hoje nós temos muitos jovens morrendo muito cedo. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre em qualquer tempo. Se você honrar pai e mãe, seus dias serão prolongados na terra. Quando você não honra, seus dias são abreviados na terra. O que perdemos, gente? O que perdemos? Perdemos muitas das vezes a paciência com o passar do tempo. Perdemos o respeito. Perdemos o carinho. Perdemos o amor. Perdemos a nossa identidade. Perdemos o prazer em realizar tarefas para as pessoas que são mais importantes para nós. Muitas das vezes perdemos o prazer de servir. E aí tem um texto na palavra que ele é maravilhoso, que diz assim, Gálatas 6:9. Portanto, não se cansem de fazer o bem. No tempo certo, teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos nem desistirmos. Que a gente não se canse de realizar tarefas dentro do nosso lar. Porque muitas das vezes você se cansa de lavar, passar, cozinhar e arrumar. Muitas das vezes você se cansa de ser a mulher sábia. Muitas das vezes você se cansa e diz, mas só eu, é tudo eu. Só eu que tenho que ceder, só eu que tenho que fazer.
Aqui está dizendo, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai ter a colheita. Quando nós decidimos obedecer, estar debaixo do princípio da palavra, nós entramos debaixo de obediência. E essa obediência à palavra nos protege, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. O que mais que a gente perde? Quantas das vezes perdemos a alegria de estar no contexto do nosso lar? Quantas das vezes perdemos o nosso tempo de comunhão com Deus no contexto do nosso lar? Quantas das vezes perdemos a comunicação entre os membros da família dentro do contexto do nosso lar? Quantas vezes perdemos a capacidade de perdoar dentro do contexto do nosso lar? Já perdoei demais, pastora, cansei. Quantas das vezes perdemos a infância dos nossos filhos, a adolescência dos nossos filhos, no contexto do nosso lar? E assim vamos nos perdendo nesse contexto. E a nossa casa, onde deveria ser um lugar seguro e acolhedor, se torna um lugar de traumas e feridas. E traumas e feridas que se formaram dentro de um contexto do lar são situações muito delicadas para serem curadas. Porque aqueles que tinham que amar, machucaram. Aqueles que tinham que cuidar, se tornaram os maiores agressores. Satanás usa muito o lar para marcar a vida das nossas crianças. Porque feridas feitas dentro desta casa são feridas que se carregam pelo resto da vida. E são marcas que se carregam para o resto da vida. Jesus cura, cura. Jesus trabalha, trabalha. Mas você sempre vai ficar com aquele contexto. A dor vai passar, a ferida cicatriza, mas as marcas continuam ali. Cuide, proteja essa família. Deus tem te dado um bem tão precioso. Essa mulher, ela foi buscar uma dracma perdida. Ela tinha 10, só perdeu uma. Tinha 9 ainda nas mãos dela. E aqui eu acho bem interessante, porque quando ela decide procurar, e essa parábola traz para o contexto de uma mulher, porque se fosse um homem procurando, ele não a encontraria. Porque você fala para ele, abre a gaveta que está lá. Ele abre a gaveta e não acha. Aí você faz um mapa, segue o mapa. Ele se perde no mapa. Jesus é maravilhoso, gente. Pôs uma mulher nessa parábola, olha, para achar, porque a gente acha tudo, hein? Principalmente quando a gente decide fazer uma faxina. Depois que ela se dá conta que perdeu, ela começa a buscar uma estratégia para saber como ela vai fazer aquilo. A Bíblia diz que ela acende a candeia. Acender a candeia me remete à luz. Essa mulher traz luz aonde estava escuro. Essa mulher traz luz aonde estava escuro, sujo. E aqui eu vejo que nós precisamos trazer a luz da palavra para a nossa vida. Para que essa palavra possa fazer uma varredura nos lugares mais escondidos do nosso coração. Trazer luz para que nós possamos olhar para dentro de nós e analisarmos o que temos perdido. Essa mulher traz luz, traz clareza, e ela utiliza o recurso que ela tem, que é uma candeia. E aí nós precisamos utilizar hoje os recursos que nós temos. Nós temos a luz da palavra de Deus e nós temos o Espírito Santo, que pode trazer luz e iluminar os lugares mais escondidos do nosso coração. A Bíblia, o salmista fala sobre isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o salmista ainda fala algo que é muito interessante. Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Quem melhor do que o Senhor para te conhecer? Quem melhor que o Senhor para saber quem você é? E essa mulher varre, gente. E ela começa a varrer, e ela não deixa nada que ela não tire. A Bíblia diz que ela varre, e aí até ela encontrar
E varrer significa o quê? Ela tira o que se colocou debaixo do tapete. Ela tira tudo. Ela levanta tudo do lugar. Isso é quando a gente faz uma faxina em casa. Você levanta tudo, tira do lugar. E dia de faxina é o dia que você encontra aquilo que está perdido há muito tempo. Nossa, eu nem mais lembrava disso. Ó, acabei encontrando. Quando você vai fazer as faxinas, você acaba encontrando aquilo que você perdeu há muito tempo. E aí você encontra, sabe o quê? Você pode encontrar o romantismo que se perdeu. Você pode encontrar o amor que se foi. Você pode encontrar a paciência que achou que estava perdida. Nós precisamos entender que nós precisamos varrer do nosso coração as palavras que magoam. Nós precisamos varrer as atitudes ásperas. Nós precisamos varrer. A Bíblia diz que da nossa boca só pode proceder 2 tipos de palavras. Uma para bênção ou para maldição. Nós precisamos varrer toda a maldição. E tudo o acúmulo, sujeira, aquilo que se colocou e que com a faxina a gente consegue tirar. Com a ajuda do Espírito Santo e com a palavra de Deus, você pode colocar e tirar tudo do lugar e fazer uma vistoria de canto a canto da sua vida. A Bíblia diz que ela procura diligentemente. É uma palavra muito interessante que a Bíblia usa. Diligentemente me fala da qualidade da busca. Essa mulher não se cansa enquanto ela não encontra. E aí a gente precisa entender que ela aplicou a dedicação a procurar para encontrar aquela dracma perdida. Tudo que ela foi vendo à sua frente, ela tirou. O que era lixo, ela jogou no lixo. O que dava para se utilizar, ela se utilizou. E são coisas que a gente precisa fazer. Quais são os lixos que a gente carrega, que a gente precisa pôr para fora? Precisa deixar. Quais são as coisas desnecessárias de um relacionamento que você pode varrer, que você pode tirar? Guarda só o que é importante. E o que é mais importante é a sua família. Isso você precisa guardar. Essa mulher fez isso. E a Bíblia diz que ela faz até encontrar. Até encontrar me fala de um tempo. Ela não descansou enquanto não encontrou. Que você não descanse enquanto não encontre o que você perdeu. Se foi o carinho, se foi o amor, se foi o romantismo, seja o que for no relacionamento, que você não se canse até encontrar. Essa busca pode durar um dia, pode durar um mês, pode durar um ano, mas busque até encontrar, que foi o que essa mulher fez. Até é uma palavra muito interessante. A pastora Antonieta, quando esteve aqui, ela falou muito sobre isso. Até que Jesus volte para buscar a sua igreja, nós vamos estar esperando. Até que a morte nos separe, nós vamos estar casados. Até que do alto seja revestido de poder, ficar em Jerusalém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que você possa entender e ter uma busca diligente pelas questões que se perderam no relacionamento. Quer seja no relacionamento dentro da sua casa, enquanto família, quer seja num relacionamento de amizade, porque muitas das vezes nós também perdemos boas amizades. E a Bíblia diz que essa mulher celebrou, ela chamou as amigas para celebrar e festejar quando ela encontrou. Isso me remete a algumas questões que às vezes a gente também deixa passar no contexto da nossa família. Quantas vezes nós deixamos de celebrar pequenas conquistas? Quantas vezes nós deixamos de celebrar uma nota boa que o filho tirou na escola? A gente só se lembra da nota ruim. Quantas vezes nós deixamos de celebrar um trabalho que ele fez que exigiu dele muito esforço?
Quantas vezes nós deixamos de celebrar um dia que se conquistou no trabalho e conseguiu cumprir uma tarefa? Quantas vezes a gente deixa de celebrar datas tão importantes que passam desapercebidos no contexto da nossa vida? Porque se perdem com o tempo. Tem coisas que a poeira, com o passar dos anos, vão se acumulando. E datas que eram tão especiais se tornam corriqueiras. Que dia mesmo que a gente começou a namorar? Que dia mesmo que a gente ficou noivo? Que dia mesmo? E vai se passando. E não se celebra mais. Algo que é muito importante no contexto de casal, eu vou falar para vocês. Com o passar do tempo, a vida se torna, se você permitir, uma rotina. E toda rotina cansa. Procure celebrar. Procure fazer coisas diferentes. Ah, pastora, tem filhos, tem isso, eu sei, eu também tive. Meus filhos sempre estavam conosco. Mas procura ter qualidade no seu relacionamento. Porque enquanto namorava, o tempo sempre dava. Depois que casa, parece que o tempo não dá mais. Ai, mas estou tão cansado. Estou tão cansada. Até que a morte nos separe, é um tempo muito longo. E se nós não soubermos lidar com o tempo também vai nos destruir. Procure fazer coisas que tirem você um pouco da rotina. Escolhe aí um momento com seu marido, fala, essa semana ou esse mês a gente vai sair 2 dias, só nós dois. Acha amigos, gente, a gente sempre tem amigos para isso. Acha amigos para deixar as crianças. Acha um departamento infantil numa igreja. Um projeto semente. Deixa as crianças. Vai curtir, vai conversar. Anselmo, de vez em quando, ele começa a me falar assim, olha, eu acho que já está na hora da gente dar uma escapada. Aí eu sei que que a nossa rotina acaba ficando muito estafante, eu corro, ele corre, e aí a gente dá uma fugida que ninguém percebe, quando a gente já percebeu, a gente já voltou. Nem os filhos às vezes sabem. Mas isso é importante no relacionamento. Você cultivar esse relacionamento para não se perder no relacionamento. Para não se perder dentro da própria casa. Porque acha que às vezes o romantismo é só enquanto está se namorando. Depois já é minha mesmo, está casado. E a gente precisa aprender a cultivar tudo isso. Nós precisamos aprender a celebrar, nós precisamos aprender a voltar à prática do primeiro amor, que é aquilo que o Senhor dá um alerta à igreja de Éfeso. Volte, analise, veja onde perdeu. Você tem condições de achar. Que nós possamos entender isso. Não perca a oportunidade de celebrar com a sua família. Cada degrau que se alcançou, cada conquista. Pois muito dessa celebração, eles sofreram com você. Muito dessa celebração, alguém pagou um preço para que você chegasse onde você chegou. Então celebre com essa família as suas conquistas. Saia da rotina. Os conflitos no casamento, nos relacionamentos. Por que tanto? Se Deus fez algo para dar certo, se Deus fez algo tão maravilhoso, por que tanto conflito? Porque nós nos colocamos numa posição onde sempre queremos o que é bom para nós. E no relacionamento não é o que é bom para mim, é o que é bom para nós enquanto família. Não é só o que eu desejo, mas o que é bom para nós. Se Deus fez para dar certo, por que está dando errado? A culpa é de Deus? Aonde se perdeu o valor? Nós precisamos entender que pessoas são diferentes. E nós precisamos aprender a lidar com as diferenças. Nada termina por grandes coisas. Tudo são por pequenos detalhes que não souberam administrar.
por pequenas situações que não souberam olhar, que não trouxeram para um contexto de uma boa comunicação, de uma conversa, de entender o princípio da palavra. E aí a família se destrói. Nós precisamos entender que o que se perdeu com o tempo? Os amigos, a família, até a saúde. A gente se perde quando não cuida dela. Não permite que o desânimo, a indiferença reine, pois esses sentimentos nos fazem esconder. Ou simplesmente perdemos valores tão importantes e essenciais, quando simplesmente desanimamos e desistimos de lutar. Estou cansada já, pastor. Cansada de fazer. Estou cansada. E a Bíblia diz, não se canse de fazer o bem. Que a luz do Espírito Santo e a luz da palavra nos conduza nesse caminho que às vezes nós nos perdemos. E às vezes se torna tão escuros. E às vezes escondem o tão lindo de Deus. Quando o Senhor trouxe muito dessas questões para a minha vida, eu comecei a olhar aonde foi que eu tinha me perdido no contexto da minha família. Aonde foi que eu deixei as tarefas importantes tomar lugar das essenciais. Tem coisas que é importante, mas tem coisas que são essenciais. Tem coisas que podem esperar, mas tem situações que não podem esperar. E muitas das vezes a gente troca. E aí se perdem muito dos valores. Que a gente possa entender e buscar um caminho de volta, como essa mulher fez. De maneira diligente, ela não se cansou, enquanto ela não encontrou. Enquanto ela não achou e celebrou, ela não parou de procurar. Que você possa pedir ao Espírito Santo de Deus que faça dentro de você, ou traga para você a luz da palavra e a luz do Espírito Santo, para que você possa buscar o que se perdeu. Aquilo que era tão belo e não é mais. Aquilo que era tão prazeroso e não é mais. Aquilo a qual lutei tanto para conquistar e hoje simplesmente eu deixo de lado. Que nós possamos entender aonde nós nos perdemos dentro do contexto do nosso lar. O lar é o local onde o coração dos nossos filhos são formados. O lar é o local onde a nossa maior essência é produzida, que é família. E a essência do amor de Deus precisa ser gerada dentro do contexto do nosso lar. Satanás está marcando uma geração aonde os lares simplesmente estão destruídos. E Satanás tem impresso marcas na vida de adolescentes, na vida de jovens, na vida de crianças, porque os valores do lar se perdeu. Que Deus possa nos dar graça de nos encontrarmos primeiro e depois buscarmos aquilo que se perdeu. Eu queria orar por vocês nesse momento. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. E nós vamos escutar juntos um louvor, e nesse louvor você vai pedir ao Espírito Santo, traga clareza à minha memória. Quando o Espírito Santo e Deus começou a falar comigo sobre essas questões, eu falei, então me ajude a achar o que eu perdi. Me ajude a encontrar. Porque às vezes a vida vai passando e você não acha que perdeu. Você não acha que aquilo é tão importante. Você não acha que perdeu. Fala, não perdi nada, pastor. Nem compensa. Mas nós precisamos entender o que realmente perdemos. Que valores nós precisamos buscar. Que valores nós precisamos encontrar novamente. Será que a determinação para você continuar? Será que a alegria de estar do lado desta pessoa? Ou de olhar ele com o mesmo entusiasmo que você olhava? De achar belo? Que nós possamos encontrar aquilo que perdemos.
sobre a minha casa.